bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e impactante: eventos históricos que mudaram o curso da humanidade. Ao longo da história, certos momentos se destacaram como pontos de inflexão, alterando o destino de nações, culturas e até mesmo da civilização como um todo. Esses eventos não apenas moldaram o mundo em que vivemos hoje, mas também deixaram legados duradouros que continuam a influenciar nossas vidas. Neste vídeo, vamos mergulhar em 12 desses eventos transformadores, explorando suas causas, consequências e o impacto profundo que tiveram no curso da história humana. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada momento foi crucial para moldar a humanidade. A Revolução Agrícola, o início da civilização. A transição para a agricultura. Cerca de 10.000 anos atrás, os seres humanos começaram a fazer a transição de uma vida nômade de caça e coleta para a agricultura. Este foi um dos maiores pontos de inflexão na história da humanidade, permitindo o surgimento das primeiras civilizações. O surgimento das primeiras cidades. A Revolução Agrícola possibilitou o crescimento populacional e o desenvolvimento de cidades, como Ur e Jericó. Com a agricultura, os humanos puderam se estabelecer em um só lugar, criando as bases para a organização social, a divisão do trabalho e a propriedade privada. Impacto na civilização. Esse evento marcou o início da civilização como a conhecemos. Ele permitiu o desenvolvimento de culturas complexas, religiões, e a escrita, transformando para sempre o modo de vida humano. A queda de Roma, o fim de uma era e o início da Idade das Trevas. O apogeu e a decadência de Roma. O Império Romano foi uma das civilizações mais poderosas e influentes da história. No entanto, no século V d.C., o Império entrou em declínio, culminando com a queda de Roma em 476 d.C. Este evento marcou o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Causas da queda. A queda de Roma foi causada por uma combinação de fatores, incluindo invasões bárbaras, corrupção interna, declínio econômico e enfraquecimento militar. Este evento levou ao colapso de uma das maiores civilizações da história. Consequências para a Europa. Com a queda de Roma, a Europa entrou na Idade das Trevas, um período de fragmentação política, declínio cultural e econômico. No entanto, este também foi um tempo de reestruturação, que eventualmente levou ao renascimento e à formação da Europa moderna. A expansão islâmica, a ascensão de um novo império. O surgimento do Islã. No século VII, o Islã surgiu na Península Arábica sob a liderança do profeta Maomé. Em poucas décadas, o Islã se espalhou rapidamente, estabelecendo um dos maiores impérios da história. A expansão territorial. O Império Islâmico, liderado pelos califas, conquistou vastos territórios que incluíam partes do Oriente Médio, norte da África e Europa. As conquistas islâmicas não só expandiram o território, mas também espalharam a cultura, a ciência e a religião islâmica. Impacto na história mundial. A expansão islâmica teve um impacto profundo na história mundial, influenciando o desenvolvimento da civilização ocidental, as cruzadas e a era das descobertas. A ciência, a medicina e a filosofia islâmicas também deixaram um legado duradouro. A era das grandes navegações, explorando o mundo desconhecido. A busca por novas rotas. No século XV, a Europa entrou na era das grandes navegações, impulsionada pela busca de novas rotas comerciais para as Índias. Exploradores como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães desafiaram o desconhecido e expandiram o mundo conhecido. Descobertas e conquistas. As grandes navegações levaram à descoberta do Novo Mundo, à abertura de rotas marítimas para a Ásia e ao estabelecimento de impérios coloniais. Estes eventos marcaram o início da globalização e da era moderna. Consequências para a humanidade. A era das grandes navegações teve um impacto profundo na economia global, nas trocas culturais e na exploração do planeta. Ela
ela também deu início a um período de colonização e exploração que moldou o mundo moderno. A Revolução Científica, o despertar da razão, o surgimento da ciência moderna no século XVI. A Revolução Científica marcou uma mudança radical na forma como os seres humanos entendiam o mundo. Cientistas como Copérnico, Galileu e Newton desafiaram as antigas crenças e estabeleceram os fundamentos da ciência moderna. Avanços científicos. A Revolução Científica trouxe avanços em astronomia, física, biologia e química. Esses avanços não só transformaram o conhecimento humano, mas também mudaram a maneira como as sociedades funcionavam, promovendo o pensamento crítico e a experimentação. Impacto duradouro. A Revolução Científica lançou as bases para a Revolução Industrial e a Era Tecnológica. Ela também influenciou a filosofia, a política e a cultura, dando origem ao iluminismo e moldando a sociedade moderna. A Revolução Industrial, a transformação do mundo. O início da industrialização no final do século XVIII. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, marcando uma transformação radical na economia e na sociedade. A introdução de máquinas a vapor, fábricas e novas tecnologias mudou a produção e a vida das pessoas. Urbanização e mudanças sociais. A Revolução Industrial levou à urbanização em massa, com milhões de pessoas migrando para as cidades em busca de trabalho. Este período também viu o surgimento de novas classes sociais, como a classe trabalhadora e a classe média. Impacto global. A Revolução Industrial teve um impacto global, impulsionando o crescimento econômico, aumentando a produção em massa e promovendo o capitalismo. No entanto, também trouxe desafios, como a exploração do trabalho e a degradação ambiental, que ainda enfrentamos hoje. A Revolução Francesa, o surgimento da democracia moderna. A queda da monarquia em 1789. A Revolução Francesa começou com a queda da monarquia absolutista e a ascensão do povo francês. A revolução foi impulsionada por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que ecoaram em todo o mundo. A Era do Terror e a ascensão de Napoleão. A Revolução Francesa passou por várias fases, incluindo a violenta Era do Terror, onde milhares foram executados. Eventualmente, a instabilidade levou à ascensão de Napoleão Bonaparte, que se tornou imperador da França e espalhou os ideais revolucionários pela Europa. Impacto na política mundial. A Revolução Francesa teve um impacto profundo na política mundial, estabelecendo as bases para a democracia moderna e os direitos humanos. Seus ideais influenciaram revoluções em todo o mundo e moldaram o curso da história ocidental. A Segunda Guerra Mundial, o conflito global que redefiniu o mundo. A ascensão do nazismo e o início da guerra. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. O conflito rapidamente se espalhou por toda a Europa e pelo mundo, envolvendo as maiores potências globais. As grandes batalhas e o Holocausto. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por grandes batalhas, como a Batalha de Stalingrado e o Dia D. Também foi o cenário do Holocausto, onde milhões de judeus e outras minorias foram sistematicamente exterminados pelos nazistas. Consequências e o pós-guerra. A guerra terminou em 1945 com a derrota do Eixo e a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências globais. A guerra teve um impacto profundo na geopolítica mundial, levando à criação das Nações Unidas e à Guerra Fria. A Guerra Fria, o mundo dividido. A divisão do mundo em blocos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos principais: o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o Oriente, liderado pela União Soviética. Esta divisão marcou o início da Guerra Fria, um conflito ideológico e geopolítico que durou quase meio século. Crises e conflitos. A Guerra Fria foi marcada por várias crises e conflitos, incluindo a crise dos mísseis de Cuba, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Embora nunca tenha havido um confronto direto entre as superpotências, a ameaça de guerra nuclear foi constante.
O fim da Guerra Fria. A Guerra Fria terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética. Este evento marcou o fim de uma era de tensão global e o início de um novo período de globalização e cooperação internacional. A revolução digital, a transformação tecnológica, o surgimento dos computadores. A revolução digital começou na segunda metade do século XX com o desenvolvimento dos computadores e da internet. Esses avanços tecnológicos transformaram a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e vivem. A era da informação. Com a internet e as tecnologias digitais, o mundo entrou na era da informação. A comunicação global tornou-se instantânea, e o acesso à informação tornou-se universal, mudando a economia, a política e a sociedade. Impacto na sociedade moderna. A revolução digital continua a moldar o mundo moderno, impulsionando inovações em inteligência artificial, robótica e biotecnologia. Embora tenha trazido muitos benefícios, também apresentou novos desafios, como a privacidade digital e a desigualdade tecnológica. A crise climática, o desafio do século XXI. O reconhecimento da crise. Nas últimas décadas, a crise climática emergiu como um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. O aumento das temperaturas globais, a elevação do nível do mar e os eventos climáticos extremos são alguns dos sintomas dessa crise. Ações globais para mitigação. O Acordo de Paris, assinado em 2015, foi um marco na luta contra as mudanças climáticas, reunindo quase todos os países do mundo em um esforço para limitar o aquecimento global. No entanto, as ações para mitigar a crise ainda são insuficientes. Impacto futuro. A crise climática tem o potencial de alterar drasticamente a vida na Terra. Seus impactos são amplos, afetando desde a segurança alimentar até a estabilidade política. A forma como a humanidade responderá a esse desafio determinará o futuro do planeta. A pandemia de Covid-19, um desafio global. O surgimento do vírus. Em 2019, um novo coronavírus emergiu na cidade de Wuhan, na China, causando uma pandemia global. A Covid-19 se espalhou rapidamente, afetando milhões de pessoas em todo o mundo e provocando uma crise de saúde pública sem precedentes. Impacto econômico e social. A pandemia de Covid-19 teve um impacto devastador na economia global, levando a recessões, aumento do desemprego e disrupções em cadeias de suprimentos. As medidas de distanciamento social e quarentenas mudaram drasticamente a vida cotidiana. A resposta global e o futuro. A resposta global à pandemia incluiu o desenvolvimento rápido de vacinas, esforços de saúde pública e cooperação internacional. A pandemia destacou a importância da preparação global para emergências de saúde e acelerou mudanças tecnológicas e sociais que continuarão a influenciar o mundo no futuro. Os eventos históricos que exploramos hoje são mais do que apenas momentos do passado, eles são os alicerces sobre os quais o mundo moderno foi construído. Cada um desses eventos transformou o curso da humanidade, deixando um legado que ainda ressoa em nossas vidas. Ao refletir sobre esses momentos, podemos entender melhor como chegamos até aqui e o que podemos aprender para moldar um futuro melhor. A história é uma fonte inesgotável de lições, e cabe a nós usar esse conhecimento para navegar pelos desafios e oportunidades que virão. Despedida. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e esperamos que você tenha encontrado este conteúdo informativo e inspirador. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre a história e os grandes momentos que moldaram o mundo. Até a próxima!